Você foi justamente na população hoje que mais preocupa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, nem só no Brasil. Por quê? Dos 15 aos 29 anos, por exemplo, o suicídio é a terceira maior causa de morte no Brasil. Ele só perde para acidente de carro e lesão corporal. E, Nossa. em média, 70% desses jovens, na hora do ato fatal, não estavam em tratamento. Ou porque não sabia que tinha uma patologia. Eu te parabenizo por você estar abrindo espaço para falar de saúde mental, que hoje, enfim, como falei, são tristes recordes que a gente tem que fazer, o papel da mídia de trazer informação correta. Segundo, porque por preconceito, por entender que os próprios pais, não, isso é fraqueza, zero, isso é uma doença como qualquer outra, inclusive pode ser genético. Medo de mostrar fragilidade, Exatamente. vulnerabilidade, Perfeito. né? Ou por não ter acesso, né? E cabe a gente estar sempre cobrando aí de qualquer governo, independente de governo, aumentar os investimentos, porque foi aonde desagou a pandemia. A OMS colocou assim, ó, acabou a pandemia? Acabou. Agora a epidemia virou de transtornos mentais. Aumentou 25% no mundo os transtornos mentais. Então, se não aumentar o investimento, Sim. entende-se onde vai drenar tudo isso, né? Então, tá aí o motivo, né? Um dos motivos de pioras constantes em relação Sim. a esses índices. Mas, sobre a questão da internet, eu gosto muito, assim, Mamon, da minha maneira de trazer as informações para o público, tentar falar uma linguagem que conecte com ele, né? Tem muito termo técnico, né? Mas que tem o fundo científico por trás. Vamos imaginar um jovem que eu pego lá no consultório muitas vezes. Primeiro, dados da gente comentar passo a passo. De 2022 para 2023, dos 12 até os 19 anos, ou se você colocar, dependendo da pesquisa, colocar até 24 anos, por exemplo, em média, houve em um ano um aumento de 90% de obesidade tipo 3, que é a mais grave. Ou seja, em um ano, saiu de 9% dessa população para 17%. Em um ano, em relação a ganhar peso. E a obesidade é um fator de risco para praticamente todas as patologias da psiquiatria, né? Você atribuiria essa mudança de comportamento social e de saúde a algum fator específico? Perfeito. Vamos lá. Vamos fazer aqui, você que está de casa, vamos fazer um raciocínio em vez de a gente ficar decorando, né? Então, vamos tentar ver de onde que veio esse ganho de peso. Vamos lá. Em relação à questão da internet, a gente fala muito aí sobre dopamina. Vamos entender isso de uma forma bem simples. Entre um neurônio e o outro, existem conexões, existem mensageiros que levam informação para o outro. A dopamina é um neurotransmissor relacionado com o prazer, com a maneira eufórica de ver a vida. Isso traz uma memória afetiva de que você tende a buscar ela o tempo todo. Então, por exemplo, questões comuns. Quando você recebe um elogio, quando você come uma comida gostosa, na região chamada sistema de recompensa, isso libera essa dopamina. Então fica gravado assim, ó, é só você comer essa comida gostosa, é só você receber esse elogio que você vai ter um dia prazeroso. Em relação à rede social, aos jogos eletrônicos, principalmente nos jovens, isso ficou tão intenso que está chegando, né, nos Estados Unidos já existe, já é a classificação nova, no Brasil deve chegar ano que vem, que é o game disorder, que é o quê? É o vício, a dependência no jogo eletrônico, online ou offline. O que eu vejo lá no consultório? O jovem faz assim, Ramon, bom, qual é a hora melhor que eu tenho para jogar? É a hora que a internet está com menos gente, né, usando. Então, de madrugada. Então ele vai, começa a jogar de madrugada, quando os colegas, cada um na sua cidade, quando chega uma hora antes dele, entre aspas, acordar, vai para o quarto. Daqui a pouco chega a mãe e o pai acorda achando que ele dormiu a noite toda, só que ele dormiu uma hora. Então ele já vai acordar com uma insônia, né, provocada, comportamental. Como é que quando você dorme mal, você já ganha de cara? Cansaço, irritabilidade, concentração, no mínimo. Desacelera o metabolismo, porque não dorme bem. Perfeito. E em relação ao peso, tem um estudo mais recente sobre isso, diz que quando você tem insônia, você libera grelina e você diminui a produção de melatonina. Traduzindo, a insônia engorda. Você vai acordar com mais apetite, com mais fome. Segundo, tem uma região no cérebro chamada amígdala cerebral, não é da garganta, é do cérebro. Essa amígdala cerebral está relacionada com como a gente reage à captação dos estímulos, ou para o próprio pensamento. Luta, fuga. Perfeito, é isso aí. Então libera, ela tem relação com a noradrenalina e com a adrenalina.
Qual que é o maior fator que gera a ativação da amígdala cerebral? A insônia. Por isso você acorda às vezes 3 da manhã, parece que você vai correr uma maratona. Por quê? Porque ela já liberou na hora da aliança e você já está sem cansaço. Daqui a pouco o cansaço vem. Então ele já ganhou peso, entre aspas, por conta de ter dormido mal, né? Vai comer mais e já ganhou a possibilidade de acordar mais ansioso, só pela insônia. Aí ele não vai fazer atividade física, porque ele está cansado. E aí quando chega a hora de dormir, ele descansa lá, vai dormir de tarde, ele inverte o ciclo sono-vigília, em vez de dormir à noite, dorme durante o dia, começa tudo de novo ele a jogar. Então ele já não faz atividade física. Se ele não faz atividade física, a tendência dele começar a ganhar peso passa a ser maior. Quando ele não consegue jogar, e o jogo, ele transborda essa dopamina que eu coloquei aqui mais cedo, né, numa proporção imensa, e há um ciclo vicioso, Ramon, que é o quê? Quanto a internet, as redes sociais, mas mais o jogo, está provado cientificamente que você encharca muito essa dopamina nessa região do sistema de recompensa. Porém, é uma situação que vai dando um down regulation. Traduzindo, quanto mais você vai jogando, mais você vai precisar de dopamina para ter o prazer do dia anterior. Isso vai leve, moderado e grave, até que fica uma situação do dia todo. Aumentando, né? A associação, né? Perfeito. Então, os efeitos, recompensa. Quando ele não joga, dá abstinência. Ele fica irritado, disfórico, ele fica agressivo, ele desconta da comida, começa a engordar. Então, muitas vezes, amor, há uma troca da temática.